bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 1º de agosto e eu vou trazer uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Então, para começar, vamos começar com os dados oficiais, tirados do Ministério da Saúde hoje de tarde, à 1 da tarde. Ontem a gente estava atualizado com 2.662.485 casos, o segundo país com maior número de casos do mundo. E a gente vai ficar assim por um tempo até que a Índia talvez passe a gente, mas por enquanto a gente está em segundo lugar. E essa semana a gente teve um aumento maior do que o da semana passada. A gente viu uma aceleração um pouco mais definida. Olha só, a gente registrou pela primeira vez mais de 300 mil casos na mesma semana, especificamente 119 casos. E deu um aumento de 14% em relação à semana passada. Então a gente vê que essa semana a gente teve aqui valores mais altos do que os recordes. No dia 29 de julho a gente registrou praticamente 70 mil casos, claro que vinha de alguma represagem aqui dos dias anteriores, mas a questão é essa, a gente nunca tinha registrado tantos casos no mesmo dia. Os últimos 3 dias foram sempre acima de 50 mil casos. Esses últimos 3 dias é que levaram essa semana a ser uma semana bem complicada, com muito avanço da Covid-19 no Brasil. Então, a gente vê aqui que pela média semanal a gente tinha achado que talvez o auge tivesse sido aqui em julho, mas deu uma flutuação para baixo e depois voltou a subir. Essa semana a gente ficou com 45 mil casos por dia de média, contra 42 mil casos por dia da semana passada e 37 mil, quase 38 mil naquela semana de julho que a gente achou que poderia ter sido o auge. Então, o auge ainda não veio. E por que que está acontecendo isso? Por que que a gente deu essa decaída aqui, mas depois voltou a crescer, pessoal? Imagina que esse gráfico aqui é o gráfico do número de casos, por exemplo, ali do Sudeste, Norte e Nordeste, que foi onde a pandemia começou mais rápida no Brasil. Então, imagina que começou muito rápido, subiu, chegou num auge, e nesses lugares o auge até já passou, a gente já está numa fase de decrescimento nesses lugares, pelo menos platô em vários deles, decrescimento em outros. E agora a gente pode olhar o gráfico da região sul. O gráfico da região sul quase não crescia. Isso daqui é um gráfico aproximado, tá, pessoal? Isso daqui não é o gráfico real, eu só estou dando um exemplo, só para deixar bem claro. Então, na região sul demorou muito para começar a crescer e agora a gente está numa fase de crescimento maior, um crescimento mais acelerado. Então, o que acontece quando a gente soma os dois números da pandemia nessas regiões, Sudeste, Nordeste e Norte, com a da região Sul? A gente pode ver um comportamento desse estilo aqui, um comportamento que parece que teve um auge, daí decresce, mas depois, mais adiante, tem o auge real. Como isso daqui algumas vezes é chamado de segunda onda, mas só que em geral não vai ser uma segunda onda aqui no Brasil, porque o que acontece é isso, a gente tem várias pandemias ao mesmo tempo, nem são só duas. Colocar duas aqui é uma simplificação que eu estou fazendo. Mas então tem uma pandemia aqui no Sudeste, Norte e Nordeste, tem outra pandemia na região Sul e Centro-Oeste, e não tô dizendo que vai ser mais alta a da região Sul e Centro-Oeste, só estou dizendo que pode acontecer esse tipo de coisa, as duas somarem e aí ficar esse formato aqui que parece o pão de açúcar, né? Então a gente ter um pico aqui, daí dá parecer que vai começar a cair, mas aí vem aqui a região sul e ó, pá, e inverte esse crescimento. É mais ou menos nesse estágio que a gente está. As outras regiões decrescendo e a região sul crescendo, região sul e centro-oeste, tá? Mas enfim, isso daí é só para explicar por que pode ter acontecido isso e por que é difícil de prever, né? Quando a gente faz uma modelagem a nível nacional inteiro, a gente perde um pouco das nuances assim da regionalidade. Mas enfim, esses são os dados oficiais. A gente está com 1.844.000 recuperados. Casos ativos deu uma subida, mas foi pequena a subida, ainda não está preocupantemente crescendo o número de casos ativos, 726 mil se a gente arredondar. E os óbitos, 92 mil, infelizmente não é 9 mil, é 92.475 óbitos nessa semana, taxa de letalidade caindo mais um pouquinho, chegou aí a 3,5%, e a gente vê que os óbitos estão crescendo linearmente, a gente tem sempre a mesma quantidade de óbitos toda a semana. Isso pode ser porque o sistema de saúde das regiões Sudeste e Centro-Oeste já desafogou e o sistema de saúde da região Sul
e centro-oeste, aliás, eu falei centro-oeste, né? Da região sudeste, norte e nordeste já desafogou, e o da região sul e centro-oeste ainda não chegou num nível de colapso. Então aí a gente está vendo as mortes, os óbitos crescerem linearmente, não está acelerando junto com a pandemia e, consequentemente, a taxa de letalidade vem caindo. Claro que tem um pouco do aumento de testagem aqui, mas eu tenho a impressão que é do sistema de saúde que está conseguindo dar conta, é uma grande parte dessa diminuição da taxa de letalidade. Agora, projeções futuras. Antes de falar de projeções futuras, vamos falar da análise do erro da semana passada. Semana passada eu tinha previsto para ontem 2.614.000 casos, quase 2.615.000, e foi acima, foi 2.662.000 casos. Então, um erro aqui de 1,8%, eu estimei para menos e acabou ultrapassando aí as minhas projeções, né? O que aconteceu? Eu tinha suposto o alfa, a taxa de contaminação em 2,1, e na realidade o alfa ficou em 2,3, um pouquinho acima do que eu tinha previsto. E pessoal, não confunde alfa com o RT, tá? Não é a mesma coisa. Eles têm relação, mas não é a mesma coisa. O histórico do alfa, só para a gente observar, ele sempre fica aí em volta de 2,1, ele dá uma flutuada. Teve uma semana aqui que o alfa foi muito alto, ficou em 2,8, mas a maior parte das semanas ele fica em volta do 2,1. E essa semana aí ele foi para 2,3, ficou um pouco mais alto do que o normal. Então, para a gente projetar no futuro, eu vou usar o alfa 2,2. Eu não acho que a alfa 2,3 vai se manter, espero que não se mantenha. Talvez ele até volte para 2,1, mas eu vou supor aqui 2,2, já que essa semana foi 2,3. Vou supor alfa 2,2, isolamento social de 40%, o que dá uma previsão de quase 3 milhões de casos. É difícil, não sei se chega a 3 milhões de casos na semana que vem. Talvez chegue, né? Existe no intervalo de 3% de confiança a possibilidade de chegar a 3 milhões e 60 mil, mas eu em geral tenho errado para mais, né? Então, aliás, eu tenho errado para menos, né? Espero que não chegue a 3 milhões, mas vamos ver. E a estimativa do auge, a gente está usando esses dados, o auge ainda não chegou, chegaria dia 16 de agosto, com 3.354.000 casos no dia, ou seja, daqui a mais ou menos 2 semanas. Daqui a 2 semanas talvez seja o auge, talvez antes, vamos ver o que vai acontecer com a taxa de contaminação, né? E então aqui está o gráfico da projeção, a gente vê que tem um pouquinho menos de novos casos do que na semana passada. Afinal, aqui o alfa foi 2,3, aqui o alfa 2,2. Então vamos ver o que vai acontecer aí na semana que vem. Tá, pessoal? Então por hoje era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Eu sei que eu tô devendo vários vídeos aí, mas é que tá complicado mesmo. Vamos ver se no finzinho de agosto dá uma melhorada e eu consigo trazer mais coisas para vocês, tá? Então muito obrigado e até a próxima.